Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 10 de fevereiro, com a graça de Deus, estou aqui para dar início a uma nova semana. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, mais uma semana que se inicia. Quero desejar a todos vocês as boas-vindas ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor nosso coração, todas as realidades que cada um de nós trazemos. Apresentamos o Senhor porque Ele é o Senhor das nossas vidas e cuida de cada um de nós. Ele está atento às suas necessidades. Confia, espera no Senhor. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando para esse novo dia que se inicia, essa nova semana que estamos iniciando, que estamos começando hoje. O evangelista São Marcos, ele vai contar para nós as curas que Jesus realizava. O evangelho vai nos falar das curas em Genezaré. Olha que coisa linda essa missão de Jesus com seus discípulos. Eles atravessam o mar da Galileia de um lado para o outro para levar a palavra de Deus. De um lado tinha a cidade de Tiberíades e do outro lado era a cidade de Genezaré. Conta-se o evangelista que logo que Jesus chega, que ele desce e amarra a barca, as pessoas já começaram a se aproximar dele. Era uma numerosa multidão. O que mais nos chama atenção nesse evangelho de hoje, que quando Jesus desce da barca, aquele povo que estava ali, imediatamente, eles já percebem, conhecem que é Jesus. Com certeza, uns começou a dizer para o outro, é ele, é Jesus que chegou. E o povo quer estar perto de Jesus. Mas Jesus percorria toda aquela cidade que havia ali na região de Genezaré. Ali havia 10 cidades, que quer dizer Decápolis. E o povo levava a ele os doentes, deitado em maca, para que Jesus o curasse. Aonde eles descobriam que Jesus estava, eles levavam os seus doentes, para que Jesus tocasse e eles ficassem curados. Olha que interessante, que Jesus ia caminhando toda aquela região e as pessoas pegavam os seus doentes e levavam até Jesus e Jesus o curava. É interessante, bonito que as pessoas, elas não estavam só preocupadas com a sua saúde, mas elas também se preocupavam com a saúde dos seus. Aonde eles sabiam que Jesus estava, lá levava seus doentes. Isso é uma lição para nós hoje também. Aonde que Jesus está? Aonde nós encontramos Jesus hoje? Na igreja, no sacrário, na Santa Missa. Hoje a gente sabe que há muitas pessoas doentes, cadeirantes, pessoas católicas que sempre frequentou a igreja, estava sempre presente nas missas durante toda a vida. E agora estão idosa, cadeirante, não consegue ir mais. Elas precisam que alguém da família leve até Jesus. Assim como nós estamos vendo hoje no Evangelho. O povo começava a transportar em maca os seus doentes, aonde ele sabia que Jesus estava. E hoje a gente sabe que tem muitas famílias que são católicas que têm esse cuidado, esse carinho com seus doentes, de levar até Jesus, de ajudar eles a chegar até a igreja. Mas infelizmente há muitos ainda que estão em casa, que não pode ir à igreja, não pode ir à missa. Muitas vezes as famílias não levam. É muito triste. Sabemos a realidade de hoje é isso. Está no meio de nós. Há muitos idosos que hoje é cadeirantes e os membros da família abandonaram a igreja, abandonaram a fé católica, ignora aquele idoso, aquele doente cadeirante e não leva até Jesus. Infelizmente é isso que acontece. É realidade no meio de nós hoje. Também nós vemos em lugares santos, como o santuário de Nossa Senhora Aparecida, Fátima, Lourdes. Eu nunca tive a oportunidade de ir lá.
Mas eu vejo através dos meios de comunicação, de pessoas que já tiveram lá, que conta quantos milagres que as pessoas que vão até lá e são curadas. Quantas pessoas que alcançam graça, milagres, através da intercessão de Nossa Senhora. Que Jesus toca e cura essas pessoas doentes. Certamente essas pessoas são curadas. Elas são curadas. São pessoas que têm fé, acreditam. Elas não são curadas muitas vezes no seu corpo físico, mas são curadas de uma outra forma. Jesus cura muitas vezes o nosso interior, a nossa alma, que nós trazemos dentro de nós talvez muitas coisas que precisam ser tocadas e curadas por Jesus. E hoje Jesus continua realizando curas. Muitas vezes são cura física, visivelmente, que a gente vê, mas a maioria das curas são da alma. Ele dá a graça da paz, da paciência para enfrentar aquela enfermidade, aquele momento difícil da vida. Fortalece e reanima a fé. Certamente alguma cura e libertação essa pessoa alcança. Porque muitas vezes Deus cura imediato, na hora. E muitas vezes Deus não cura. Porque talvez aquela enfermidade é para a sua própria salvação. Salvação eterna. E não seja curada. Por isso não seja curada. É isso que a gente precisa aceitar na fé. Porque quando uma pessoa está enferma e você reza, pede a Deus pela cura e aquela pessoa não é curada, não é porque essa pessoa não tem fé. A pessoa tem fé sim. É uma pessoa de fé, tem fé. É porque o plano de Deus é outro na vida da pessoa. Porque aqui faz a gente lembrar daquela carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. São Paulo diz que para ele não cair no perigo da vaidade, foi-lhe dado um espinho na carne. São Paulo fala que era como se fosse um anjo de Satanás bofeteando. Ele pediu 3 vezes ao Senhor para que livrasse, mas o Senhor não livrou. O Senhor disse a Paulo: basta a minha graça. Meus amados, olha que isso chama a nossa atenção hoje. É muito importante quando a gente faz um pedido para Deus de uma graça e não consegue. Aparentemente, a gente não consegue é porque Deus, ele deve ter algum motivo para isso. No caso de São Paulo, ele disse para que eu não caísse no perigo da vaidade. Um pouco antes, São Paulo, ele conta que ele teve uma visão do terceiro céu. Olha que isso, visão do terceiro céu. Para Paulo, era um homem que poderia cair na vaidade. Ele poderia ficar orgulhoso. Ele poderia dizer: eu vi Jesus, eu tive a visão do terceiro céu. Para que isso não acontecesse na vida de São Paulo, Deus deixou que ele sofresse com esse espinho na carne. Conta, segundo alguns estudiosos, que Paulo tinha uma doença grave. E Jesus diz para Paulo: basta-te a minha graça. É na fraqueza, Paulo, que se manifesta a minha força. E Jesus disse para ele: fica tranquilo, Paulo, porque é através dessa fraqueza, dessa enfermidade, que vai manifestar a minha força. Isso acontece conosco também. Se a gente não recebe uma cura física, que a gente está ali rezando, pedindo para Deus, e que ainda não recebeu, continua pedindo. Porque Deus sabe o porquê. Continua pedindo sem desanimar, colocando toda a confiança, toda a fé nas mãos de Deus. E com certeza Deus vai dar uma outra graça, talvez uma graça espiritual, assim como São Paulo, para livrar do perigo da vaidade. Talvez para nós também pode ser isso. Deus não dá a graça para nos livrar de tantos perigos que talvez a gente nem sabe que nos rodeia, que nós nem sabemos. São Jerônimo, ele disse que quando a gente participa da Santa Missa,
Nós pedimos para Deus muitas coisas. E Deus, Ele não nos atende aquilo que a gente está pedindo. Mas Ele nos dá muito mais do que aquilo que a gente está pedindo. Porque Deus sabe que tem uma outra graça que nós precisamos. Que é muito mais importante do que aquela que nós estamos ali pedindo. Isso é fé. Se colocar nas mãos de Deus, se abandonar nas mãos dEle. Deixar que Deus cuida de nós. Que uma coisa que nós não podemos fazer é ficar questionando a vontade de Deus, a misericórdia de Deus. Como diz o Evangelho, Jesus tocava nos doentes e eles ficavam curados. E hoje nós temos também a maneira de tocar em Jesus, que não é só pela Eucaristia, mas também pela confissão. Quando a gente se confessa bem, ali Jesus nos toca. E toca de uma maneira maravilhosa. Porque através da confissão nós somos curados. Somos curados na alma. A cura do corpo é importante. Mas para Jesus o que é mais importante é a cura da nossa alma. Diz São Tomás de Aquino que existe duas mortes. A primeira morte é do nosso corpo físico, mas essa morte, a morte do nosso corpo, vai ressuscitar. Mas existe a segunda morte. Essa morte, ela é muito pior do que a primeira morte, porque a morte da alma. Porque pelos pecados, a alma se separa de Deus. Daí é a morte eterna, é a condenação eterna. Isso nós precisamos ter consciência. Que Deus, Ele está mais preocupado com a nossa alma do que com o nosso corpo físico. Porque quando Jesus voltar, o corpo, ele vai refazer. Mas a alma se perder pelo pecado definitivamente, não tem mais o que fazer. Daí é morte eterna. Não tem nada mais a fazer. Fica para nós hoje essa reflexão. Gostaria de colocar mais alguma coisa? Quando nós tocamos em Jesus na Eucaristia, quando comungamos bem, diz Santo Afonso de Ligório, comungar bem com as disposições necessárias. Qual é a disposições necessária? Por exemplo, comungar com disposições necessárias é não comungar em pecado mortal. Se está em pecado mortal, vai primeiro confessar com o sacerdote. Segundo, comungar sempre trazendo dentro do seu coração, da sua alma, o desejo de melhorar. O desejo de buscar a santidade. O desejo de sempre fazer a vontade de Deus. Trabalhar para que o reino de Deus possa chegar a todos. Trabalhar para o bem comum de todos. Essas são as disposições necessárias. E quando nós agimos dessa forma, cada comunhão que nós vamos receber, ela vai se tornar um crescimento na graça de Deus. É como um crescimento diário que a gente não cai naquela comunhão monótona, que já não dá mais fruto. Que se nós comungar e não parar para fazer uma ação de graça, para conversar com Jesus, para louvar, bendizer, reparar os pecados, interceder por mim mesma, pelos meus, pela igreja, porque nós precisamos, após receber Jesus, fazer um momento de silêncio na comunhão, parar para agradecer, para fazer essa ação de graça. Porque enquanto nós não aprender a fazer ação de graça, nós não vamos colher os frutos da Eucaristia. Esse momento tão sagrado, onde nós recebemos Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Momento de nós parar, agradecer, conversar com Jesus. Isso é necessário para a nossa vida, para que nós possamos crescer na graça de Deus. Precisamos refletir sobre isso, pensar um pouco sobre a nossa comunhão. Como que nós estamos vivendo esse momento desse encontro que nós temos com Jesus através da Eucaristia. Precisamos refletir isso hoje.
Te convido a abrir a palavra. O evangelho hoje está em São Marcos 6, de 53 a 56. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré. Amarraram a barca e logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levaram os doentes deitados em suas camas para o lugar aonde ouvia falar que Jesus estava. E nos povoados, cidade e campos, aonde chegava, colocava os doentes nas praças e pedia-lhe para tocar, menos na barra da sua veste. E todos quantos tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos nosso coração nesse dia de hoje. Seja tocado por Jesus, pelo poder da tua palavra. Que Jesus nesse dia entra na tua casa. Hoje ele visita todos os doentes e cura. Talvez seja uma cura física ou uma cura espiritual. Que Jesus visita aqueles que são cadeirantes, aqueles que estão nos hospitais, estão em casa acamado. Porque Jesus, ele continua realizando os mesmos milagres, as mesmas curas até o dia de hoje. Como diz a palavra de Deus, Jesus ontem, hoje e sempre. Que nós possamos testemunhar a sua presença no meio de nós, pela nossa fé. Um grande abraço a todos, obrigado pela tua companhia. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração. Um abençoado início de semana. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.